Fala, companheirada! Hoje nós estamos aqui com a professora doutora Alicia Maciel Hauer, professora aposentada do Colégio Pedro II, que fez uma pesquisa mais do que importante, principalmente para os nossos tempos, sobre o movimento estudantil no Colégio Pedro II, no período da ditadura civil-militar. Vamos prestar atenção, vamos acompanhar. Vocês vão gostar, tenho certeza. Professora Alicia, muito obrigada, bem-vinda. Tenho certeza que o nosso papo, a nossa conversa vai ser assim muito importante para a gente trazer para os nossos dias, né, essa polêmica que ainda não, esse período, né, que gera tanta polêmica até hoje, que ainda não saiu do nosso imaginário, infelizmente. Fique à vontade para cumprimentar os nossos amigos que estão, na maioria, profissionais de educação, nos olhando ali, nos assistindo. Eu que agradeço, Andréia, pelo convite. Realmente esse tema é muito importante. A gente vê que é uma polêmica, né, que não deveria mais existir. Já deveria estar bem consolidado na sociedade brasileira o que foi a ditadura militar, né, e o que é uma ditadura, né, e o que muitas vezes as pessoas, né, estão aqui e não querem nem abordar o tema. E isso é uma coisa que, se a gente não abordar, se a gente não refletir, pode se repetir, e o que a gente não quer é justamente que se repita. Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais, isso mesmo, professora. Já entrando, então, aí no nosso tema, você já apresentou, né, a importância desse debate, dessa conversa. Para todo esse nosso público que nos assiste, como eu falei, na maioria são profissionais de educação ou pessoas que se interessam por esse tema. Nosso podcast é o Podcaça, o nome já diz, um podcast em defesa da educação, em todo o seu sentido, né? Para a gente começar a dialogar com o nosso público, relembrar, você disse que é importante, né? A gente não pode perder essa memória, exatamente para que não se repita. O que foi, então, para você, você pode ficar à vontade, o que foi o golpe militar de 1º de abril de 1964 e quais as suas implicações, naquele momento, para a sociedade brasileira? Bom, eu vou começar falando uma coisa. Eu nasci em 1964. Né? E o meu pai, na época, trabalhava com o Jango e era deputado federal. E nisso ele foi cassado, teve que se exilar. Minha mãe também teve que ir embora, e eu fiquei com a minha avó e com minhas tias. Eu conheci minha mãe com 5 anos de idade. Então, para mim, é uma coisa muito difícil falar sobre esse período. E, bom, então, o que a gente pode falar sobre o que aconteceu naquele período, né? Como que houve a violência, foi uma violência que atingiu muitas pessoas, atingiu a vida brasileira, né? E que eu sempre digo que, na verdade, atingiu o povo todo. Temos muitos desaparecidos, muitas pessoas que foram torturadas, muitas pessoas assassinadas naquela época, mas o povo brasileiro sofre até hoje as consequências do que foi a ruptura naquele período, uma ruptura que trouxe, que tem consequências até hoje na parte econômica e política, né? Então, quando a gente fala em ditadura militar, quando a gente fala em 1964, 1º de abril de 1964, realmente a gente tem que lembrar o como nós sofremos hoje. E por isso que eu acho que o povo brasileiro, como também o povo da América Latina, porque a ditadura teve no Brasil em 64, mas se estendeu para a América Latina, né, em vários lugares, né, teve um golpe de Estado no Chile, na Argentina, no Uruguai, né, em vários outros países da América Latina. Na verdade, o povo inteiro deveria fazer um processo de pedido de reparação aos Estados Unidos, por terem não só apoiado, como financiado os golpes militares da América Latina e ter assassinado a quantidade de gente e destruído, e como continuam destruindo, a América Latina. Né? É isso, bom. Eu não sei se é exatamente tá bom, é que isso. A gente vai se alongando. Fique à vontade, é exatamente isso, a gente tem bastante tempo. Então, para o nosso público,
público com que a gente trabalha, né, que são educadores, que são alunos, e, na verdade, a gente trabalha com a sociedade inteira. Né? Quando você diz que a gente devia pedir reparação, a América Latina inteira devia pedir reparação, né, aos irmãos do Norte, o tio Sam, aos Estados Unidos, a gente... É verdade. Né? Muita gente não tem noção, né, do que foi esse regime militar, essa ditadura militar, porque regime também eu não gosto de usar, o que foi a ditadura militar para todo o nosso povo latino-americano, para nós, brasileiros, mas para todo mundo. Né? E que continua, hoje em dia, de diversas formas. Né? Você vê que tem a proibição, o bloqueio, né, econômico a Cuba, que é uma perseguição absurda. A questão com a Venezuela, que é outra questão absurda aqui na América Latina, né? Influência nas eleições na Argentina. Né? A gente vive ainda sob essa égide de ameaça, né? de golpe. E no Brasil é isso. Né? A gente venceu eleições, mas continua vivendo sob a égide dos golpes. Né? Vai ter, não vai ter? Né? O pessoal na rua, inclusive, pedindo ditadura de novo, sem saber o que estão falando. Só abrindo um parênteses, teve um movimento, um sábado desse, domingo retrasado, sei lá quando, lá em São Paulo, que tinha umas senhoras pedindo ditadura ouvindo a música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Uma coisa assim absurda. O povo realmente, a nossa sociedade, ela não sabe o que foi a ditadura, não sabe o que pode ser uma ditadura. Né? Principalmente, eu também nasci em 1965. E eu acho que a minha geração não viveu isso. Aos 18 anos, eu estava saindo do ensino normal, da Escola de Formação de Professores já, né? Com essa nomenclatura. E as minhas colegas, poucas são as minhas colegas daquele momento, eu tenho 58 anos, que ainda hoje têm algum movimento, estão envolvidas com algum movimento, seja na educação, na cultura. Tenho várias amigas com quem eu tenho contato, mas poucos... porque eu acho que a nossa geração também foi uma geração muito forçada à alienação. Né, os enlatados que vinham dos Estados Unidos, né, programa de televisão, desenho, as novelas, né, enfim. E tudo isso forma opinião e tudo isso educa. Os movimentos educam, os programas educam. Né? Falando sobre esse período do regime militar, da ditadura, falando sobre esse regime da ditadura militar, para você, quais foram as consequências do golpe militar de 1964 para a nossa educação? E aí você fica à vontade para falar, antes, depois. Tá. Bom, a gente sofre, né, até hoje, as consequências do golpe militar e o golpe na educação. Porque, como eu disse, foi uma ruptura. Então, nós estamos caminhando, né, como na era do Jango, né, do João Goulart, né, que já estava propondo reformas de base, reforma do ensino, reforma que não era reforma de hoje, né? Então, as reformas que estavam sendo propostas naquela época eram justamente para avançar, para desenvolver. Né? Nem eram reformas assim, visando o socialismo, porque o Jango não era socialista, não era comunista. Né? A gente sabe que foi feita essa propaganda para, né, fazer com que a sociedade se colocasse contra o Jango, aí colocava que ia fazer essas coisas todas que eles falam da propriedade privada, todas essas coisas que então, até hoje se coloca, né? Então, mas as reformas do Jango não eram umas reformas para um socialismo, mas eram umas melhorias no capitalismo, né? Era uma coisa bem, vamos dizer assim, seria um capitalismo um pouquinho menos pior, vamos dizer. Então, ele propunha a questão da reforma agrária, que já tinha sido feito na Europa. A Europa é capitalista, muitos países teve reforma agrária. Então, reformas do ensino, reformas fiscais. Então, teve várias propostas de reformas e que o golpe foi justamente em cima do Jango por conta dessas propostas, né? Principalmente reforma agrária. Né? Sim. A gente sabe que o grande problema do Brasil ainda é a terra e quem manda, né, no Brasil ainda são os mesmos, né, de 500 anos atrás. Né? Então, na educação, tem essa ruptura também. A universidade, a gente tem que lembrar que estamos falando da década de 60, né, onde tinha um movimento por uma educação mais libertária, por uma educação que fosse mais, não só mais livre, tanto para o professor quanto para o aluno, mas que
desse uma, quer dizer, que a educação, vamos dizer assim, que fosse mais ampla, vamos dizer, mais diversa, né? Você vai ter aí umas propostas, quando você disse, como teve, né, a proposta para acabar com a cátedra, era uma proposta da reforma do ensino, né, para democratizar mais o ensino. Claro que depois a ditadura se apropria disso, acaba, mas depois acaba com tudo. Né? Faz uma reforma, traz uma reforma, né, em 69, na universidade, que acaba com a cátedra, mas também acaba com as turmas, faz aquela coisa de ensino por crédito para separar, né, as turmas, porque assim daria para controlar melhor, né, já que eles estavam, a proposta era controlar os estudantes, para que os revoltassem, né, para não lutar contra a ditadura. Então, teve toda uma reforma de ensino, justamente para mais controle, né? E as propostas dos universitários e dos secundaristas antes do golpe não era para mais controle, ao contrário, era para ampliação, né, para ampliar os estudos, para você ter uma universidade com mais pesquisa, né, universidade com mais democracia, né, que fosse realmente atender a população, né, que não fosse tão elitizada, e tudo isso que depois a ditadura, quando chega em 64 e rompe com tudo isso, né, vai trazer reformas que vão justamente ao contrário, né, e justamente, né, e aí vai ter toda aquela repressão que os universitários sofreram, que os estudantes secundaristas também sofreram, né? O Colégio Pedro II sofreu muito com a ditadura militar, e os professores universitários. Tem muitos, né? Quantidade de professor universitário que foi cassado, né? Que teve que se exilar, que foi exonerado, que foi aposentado compulsoriamente, foi assassinado. E foi assassinado. Quer dizer, teve de tudo, né? Desde de aposentadoria compulsória até exoneração, exílio, e até assassinato e desaparecimento, né, do corpo de pessoas que não apareceram até hoje. Então, isso tudo, né, é um golpe, não é só um golpe, né? Quer dizer, é o golpe na educação, é o golpe no Brasil, na educação, mas é uma catástrofe. Né? Chega a ser uma catástrofe para a educação, que até hoje a gente não consegue recuperar. Então, você faz uma coisa que até hoje você vê que a gente não consegue recuperar a educação no Brasil. Não se recupera. Né? Apesar de ter os esforços, né, muitos esforços, né, se a gente pensar na ampliação das universidades, teve muita ampliação, né, na democratização. O próprio Pedro II, agora, né, os últimos anos, se expandiu tudo, mas não chega aos pés do que era proposto na década de 60. Né? Até agora, por exemplo, está no novo ensino médio. Né? O que está querendo? Quer dizer, voltar ainda. Vai voltar, nem sei para onde, porque o absurdo é tão grande, retirando tantas matérias e fazendo com que as coisas fiquem de uma tal forma que as pessoas não vão ter um aprofundamento, né, dos estudos, que eu acho que não volta nem ao século XVII, porque eu acho que até o século XVII era mais aprofundado do que hoje. Né? Eu acho que bem difícil. Muito difícil. Eu acho que a gente vive consequências do golpe militar, como você está colocando, até hoje. Né? Passados 60 anos, nós vivemos... porque se antes do golpe a gente tinha, né, uma escola pública um pouco melhor qualificada, as universidades e, né, as escolas de primeiro grau e de segundo grau naquele momento, eu acho que o próprio investimento em educação, né? O golpe faz uma Constituição em 1967 e desobriga os estados e os municípios o gasto constitucional com a educação, eles desobrigam. Né? Então, assim, a gente tem um marco, que é o marco da década de 30, né, do movimento dos pioneiros, a gente tem um marco com o avanço, né, da qualidade da educação pública pelo governo Getúlio Vargas, a gente tem um marco e uma ruptura para a sociedade inteira de valores, né, contra a educação pública, muito contrária à educação pública, a educação que vai servir exatamente à sociedade. Você falou uma coisa que é o novo ensino médio, as BNCCs, que foram o primeiro trauma,
e depois, infelizmente, depois o novo ensino médio, que é gerado, né, no ovo da serpente, que são as BNCCs. De uns 5 anos para cá, a gente tem o Escola Sem Partido, ou a tentativa, né, de um novo golpe na educação, que é o Escola, o projeto, que muito tem se ouvido falar por aí, o Escola Sem Partido. Para você, isso tem relação com os ecos da ditadura? Isso porque há agentes, né, que são filhotes da ditadura que também agem para que isso seja implementado, o Escola Sem Partido seja implementado no Brasil, de uma forma geral, né, no governo de forma federativa, estadualizada e municipalizada. O que você acha do Escola Sem Partido? Você acha que ele tem ou não alguma consequência, alguma relação? Bom, Escola Sem Partido, a gente tem que saber por exemplo, o que a ideologia está por trás disso, né? Então, eles falam Escola Sem Partido, mas eles estão em partido, né? Então, é Escola Sem Partido, mas todos tomam partido. E, no caso, um grupo que está propondo essa Escola Sem Partido, na verdade, está propondo que a escola, porque que a escola seja mais ideológica. É ideológica para essa direita, porque eles falam que os professores doutrinam, né? A questão é, os professores doutrinam, então temos que ter uma escola sem partido, porque os professores, principalmente de história, né, das humanas, sempre, na cabeça deles, estão doutrinando os alunos, né? Então, eles propõem essa escola sem partido, né? Sendo que eles propõem uma escola do partido deles, né? Que seja isso. Porque eles estão colocando partido, porque os professores não têm partido. Até porque é uma coisa que muitas poucas pessoas falam, se os professores doutrinassem, se realmente os professores tivessem essa postura de doutrinar de verdade os alunos, de doutrinar de verdade os estudantes, o Bolsonaro não seria eleito. Porque imagina, se já acabou a ditadura militar, né, há 40 anos, né? Então, as pessoas que têm 40 anos não votariam no Bolsonaro, não votariam na direita, estariam todos doutrinados. Exatamente. Aconteceu isso? Não. Então, é porque o próprio sistema educacional do sistema burguês já é doutrinário. Então, por mais que os professores de esquerda queiram fazer uma educação crítica, que não é partidária, é crítica, mesmo assim, as amarras do sistema burguês de educação não permite, né, o tipo de avaliação que é feita, o tipo de vestibular que é colocado, ou hoje em dia o Enem, tudo que é colocado na sociedade, no sistema educacional em geral, o que acontece? Coloca amarra os professores. Por mais que a gente quisesse, eu não poderia chegar no Pedro II e dizer, eu agora quero um sistema educacional cubano. Posso? Não posso. Não posso. Então, eu tenho que cumprir o quê? Com todo o programa do sistema burguês. Então, onde tem realmente, quem é que propõe realmente uma escola com partido? É o sistema burguês, ideológico. A gente vive numa sociedade burguesa, capitalista, que impõe o tempo todo, que doutrina o tempo todo, através das mídias, através da educação, através de todos os seus espaços, todos os espaços, sem exceção, doutrina a sociedade inteira. É um projeto de uma escola com um partido. Com um partido, o partido deles. Né? Partido que já existe. Do capital. Que é do capital, já estão dentro. O máximo que a gente consegue fazer é fazer um pensamento crítico. E mesmo assim sempre estamos um cuidado, sim, porque a esquerda e os professores de esquerda não ficam doutrinando seus alunos. Não ficam. Porque se fosse doutrinar, as coisas a sociedade seria outra. Né? Hoje a gente tem a gente vê muito claramente, uma perseguição ideológica. Isso que eu ia falar. Muitas vezes, inclusive, nos nossos próprios pares que não percebem, não têm essa consciência, eles aceitam, reproduzem essa lógica, né, que a gente doutrina e tal, que é uma forma também de nos cercear, cercear a autonomia pedagógica, né, a democracia nas escolas, o pensamento crítico, socialmente referenciado, né, que a gente fala muito hoje sobre isso. E aí, assim, que isso também esse silenciamento, esse silêncio que alguns colegas vivem, né, nos fazem sofrer perseguições.
né, nós que não nos calamos, que não nos silenciamos, né, que entendemos que que a gente está ali, né, lutando por melhores condições de trabalho para que a sociedade tenha uma educação de qualidade melhor, né? Então, a gente também sofre com o silêncio dos nossos colegas, dos nossos pares. A gente sofre porque a propaganda ideológica na sociedade é muito vil, é muito ruim, né? E a sociedade acaba comprando isso, né, que a gente está doutrinando. Nós tivemos muitos casos, há pouco tempo, de professores sendo filmados na sala de aula pelos alunos sem consentimento, pais reclamando. Outro dia teve um pai, não sei se a senhora acompanhou, que quase bateu numa diretora adjunta em Niterói, porque a apostila fala de um rapaz, um artista, sei lá, que ele faz vídeo, e o cara estava ali enlouquecido, né, inventando milhões, porque ele também deve ter ouvido muita coisa errada, né, muita coisa falsa, fora da nossa realidade. Então, assim, se a gente sofre essas perseguições, eu queria saber de você como é que acontecia naquela época a perseguição aos professores e aos alunos no Pedro II e tudo que você pode trazer para a gente, né, que você acha importante falar sobre o tipo de perseguição que se sofria naquele momento. Bom, é um pouquinho diferente do tipo de perseguição de hoje, apesar de ser a mesma coisa, né? Porque a perseguição é patrulhamento ideológico. Só que hoje existe uma forma mais sutil, porque você não tem uma lei determinando certas coisas, Sim. como foi a Lei Suplicy. Assim que teve o golpe, a primeira lei foi a Lei Suplicy, que foi justamente fechar os grêmios, fechar todas as organizações estudantis, né? E a Lei Suplicy exigia que fossem reinauguradas, vamos dizer, ou refundadas os grêmios e qualquer grêmio estudantil, desde que fosse de acordo com aquela lei Suplicy. Você vai ter depois, a partir das 5, tem o AI-5, então você vai ter vários os atos institucionais que vão cada vez cerceando mais a liberdade, né? Então, tanto os estudantes quanto os profissionais da educação, né? Então, você vai ter a Lei 477, que é depois de 69, quer dizer, depois de 68, né, do AI-5, né? Que vai perseguir, aí vai perseguir mesmo, né? Vai perseguir diretamente, não vai, ali está escrito que realmente não pode falar certas coisas, não pode realmente ter uma posição política, não pode isso, não pode aquilo, e aí, então, esses vão perseguindo totalmente, né, os professores e os estudantes que se posicionam politicamente contra aquele regime instaurado. E aí eu falo regime porque na cabeça deles não era ditadura, né? Então, eles colocam, né, como revolução, né? Então, eles botam assim. Mas, então, você vai ter essas leis. Hoje em dia, você não tem uma lei, né, como eles querem fazer, os partidos querem transformar, né, em alguma coisa, mas não tem uma lei hoje que fale, você não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar aquilo, não existe isso. Mas existe um patrulhamento ideológico hoje que está mais enraizado, porque vai colocando aquela pessoa, ela pensa que ela realmente pensa aquilo, quer dizer, ela é tão doutrinada pela mídia ou por outros órgãos, né, que às vezes nem estão na mídia, mas estão fora, estão nas suas comunidades, né, de alguma forma se infiltrando na sociedade de várias formas, e faz com que, por exemplo, os responsáveis sejam contra o professor. Isso você não via, né, a não ser que o responsável fosse realmente de direita e, né, tivesse ali para fazer esse patrulhamento, até denunciava o professor, né, mas ele usava a lei que tinha da ditadura que fazia isso. Hoje não, hoje as coisas são muito assim, né, mas quer dizer, esse patrulhamento ele acontece, mas as pessoas fazem pensando que realmente acreditam nisso, que, né, estão doutrinadas e vão contra o professor, né, vão contra os estudantes, vão contra, e aí aquela coisa pela família, né, falando, aí vai contra achando que existe uma doutrina, né, de gênero, essas coisas todas que eles inventam, que a gente sabe que não existe isso, né? Mas eles colocam, isso é doutrinado em outros espaços que não é escolar, nas comunidades onde essas pessoas estão sendo cooptadas para esse tipo de pensamento da extrema-direita. Isso não está acontecendo somente no Brasil, a gente sabe que isso está acontecendo de várias formas em outros países também. Então, a extrema-direita está avançando,
O fascismo está avançando hoje e, claro que eles pegam uma memória que ninguém conhece, porque a gente não tem realmente a gente não se apropria da história, a gente não sabe exatamente. Estou falando, quando eu falo a gente, eu falo da sociedade como um todo. Não tem realmente conhecimento da história, né? Porque realmente a educação. Por quê? Também existe um sistema educacional que não propicia isso, né? E eles sabem disso. Então, a extrema-direita está se desenvolvendo justamente por isso, porque eles estão doutrinando essas pessoas em vários espaços diferentes, né? Então, e isso é um fenômeno mundial, né? Então, que é hoje, tanto estudantes, porque também alguns estudantes são perseguidos por seus colegas, né? Até no Colégio Pedro II, sabe? Existe umas rivalidades de estudantes que, na época, um pouco antes do Bolsonaro ser eleito, existiam grupos que eram mais tipo bolsonaristas, né, e que perseguiam os estudantes que eram mais de esquerda. Então existe isso, tanto com hoje, né, tanto estudantes perseguindo estudantes, professores perseguindo professores, responsáveis perseguindo estudantes e professores, porque às vezes eles vão lá se colocando contra o colega, né? Umas coisas assim que é algo que está acontecendo na sociedade hoje, né, por conta dessas coisas, né, que a gente sabe, e que antes não era assim. Antes você tinha uma ditadura que impunha. Então, a lei é essa, então tem que ser feito isso. Então, estava mais claro, você, de certa forma, estando claro que era uma ditadura, é claro que eles venciam pelo medo. Né? Venceram pelo medo, mas até chegar o momento que a sociedade perde o medo. Né? Mas, e aí se coloca contra, e aí, claro, aí vem todo o processo de redemocratização, mas hoje eles não precisam se impor pelo medo, né? Não, pela força, nem pelo eles medo, estão, nem pela porque força. Eles têm o WhatsApp, eles têm a televisão, eles têm todos os meios, todos. Eu lembro, professora, que quando eu fiz fazendo a formação na faculdade de História, eu lembro de um professor de Sociologia, eu não lembro o nome dele, Celso alguma coisa, não lembro o nome dele, e uma aula que ele falou sobre coerção social. Uhum. Eu nunca me esqueci disso. Ele falava o seguinte: quanto mais velada a coerção, mais eficaz. Uhum. Né? E o que você está falando é que a gente tinha um inimigo claro, concreto e material na ditadura. Uhum. Né? Um inimigo de classes, né? Que queria nos impor o silêncio e um projeto de educação deles, de silenciamento antidemocrático, né? Apartado da sociedade para manter o status quo de poucos. De uma classe alta, média, alta talvez, de poucos. Mas hoje a gente continua com esses mesmos inimigos, né, ao nosso redor, entrando nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas consciências, na nossa forma de pensar, de vestir, né, o tempo todo, e a gente não a sociedade, de uma certa forma, não percebe como ela está sendo manipulada, né, tal qual foi na época da ditadura contra a propaganda, contra o CCC, né, o Comando de Caça aos Comunistas, que comiam criancinha e faziam mal. Enfim, hoje nós vivemos, ao meu ver, mais uma ditadura. Né? A gente acabou de sair de um governo federal, um inominável, que odiava a educação, odiava os professores, odeia os professores, odeia a educação. E se tem uma coisa que ele sabe, é que através da educação ele pode manipular a sociedade, as mentes, principalmente da nossa juventude. Né? Nós temos um governo estadual no Rio de Janeiro, que é um filhote desse momento que a gente viveu há 6 anos atrás, que também odeia professores, deixa claro que a educação nunca vai ser, né, importante para o governo dele, nunca vai ser privilegiado no governo dele. Nós temos mecanismos, né, como a gente colocou, de perseguição ideológica, de patrulhamento ideológico, mas esse governo estadual aqui no Rio de Janeiro, e é bom que fique claro isso, a gente tem que falar sobre isso muitas vezes, ele está perseguindo os professores não por... não é nem um patrulhamento ideológico do professor entrar na escola e doutrinar, se fosse esse o caso. Não é. Se não fizer estritamente o que ele quer, o que o governo quer, o que a SEDUC quer, esses professores estão sendo perseguidos. É um assédio moral, uma perseguição política e ideológica
sem tamanho. Eu não me lembro de, na minha época, e eu fui aluna nos últimos anos da ditadura, quando eu fiz o curso de formação de professores, eu entrei em 1980, poucos meses depois da assinatura da Lei da Anistia. Acho que foi em outubro, não me lembro, e eu entrei em fevereiro do outro ano. Né? Nem naquela época a gente tinha, em 1980, ainda, né, sob a égide da ditadura, do golpe, a gente não tinha um patrulhamento como tem hoje. Você pode falar um pouquinho sobre continuar falando mais um pouquinho sobre essas perseguições, sobre essas perseguições aos educadores, sobre as semelhanças e diferenças? Você quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto? Pode ficar à vontade. Uhum. O que a gente vê hoje, né? Como a extrema-direita está avançando no mundo, está avançando justamente através ideologicamente, né? Através justamente dessas imposições. E uma forma, por exemplo, se você tem uma educação que não tem qualidade e que não vai desenvolver certos temas na escola e não vai também deixar a liberdade de cátedra, né? Não vai ter, o professor vai ser cerceado, né, em toda a sua liberdade também. O que acontece? Você tem justamente uma educação superficial, mínima, o que eles querem é uma educação mínima, para eles poderem dominar através dos instrumentos que eles têm. Né? E os instrumentos que eles têm, justamente, e só pode ser atingida essas pessoas se eles não tiverem pensamento crítico. Porque uma pessoa com pensamento crítico não vai ser atingida. Né? Se tiver um minimamente crítico, né, não vai acreditar nos fake news, vai saber que tem que verificar, né, o que é uma coisa, o que é outra, né? Não vai ficar só se baseando ou querendo basear uma discussão em alguma uma informação que, na verdade, é uma desinformação. Então, a perseguição aos professores também é por aí. É porque assim você enfraquece. Né? Se você tem um patrulhamento ideológico, não só ideológico, como você falou, mas, no caso, também pedagógico, porque é um patrulhamento pedagógico. Quando você, né, só pode falar certas coisas, como você tem várias escolas privadas, né, que o professor recebe aquela apostila e tem que seguir aquela apostila. Então, o que ele quer é isso, né, que os professores da escola pública sejam tão subalternos à cartilha, né, imposta por esse grupo que quer dominar a educação, né, que fica bravejando pelos quatro cantos, que a educação é uma educação como dizer, um comunista, né, só porque fala da história, ou porque você fala que existiu escravidão, pode nem falar que existe escravidão, isso é um absurdo. Quer dizer, não começa um apagamento, né, de tudo, né, e você começa a ver isso, quer dizer, não desacreditando a ciência. Então você vai ter o quê? Uma escola desacredita a ciência, desacredita a história, né? E aí você vai ter aquele pensamento mínimo que vai ser justamente só para receber a desinformação e aí cada vez, né, explorar mais, porque tudo no final é para explorar. O objetivo principal é manter o povo calado, manter um povo subjugado para poder explorar cada vez mais. Para que, daqui a pouco, as pessoas vão achar que já é bom, já está muito bom eu trabalhar por um prato de comida. Porque, no final, é isso que eles querem. Quando eles impõem, por exemplo, horista. Essa lei trabalhista é um absurdo. Essa lei trabalhista é um absurdo. Então, quando você tem agora professores horistas, uma coisa que já tinha acabado em década de 50, já tinham acabado com isso, já estavam acabando com o professor horista. Como que um professor ganha por hora e, às vezes, ganha de uma forma que nem R$15 por hora de trabalho? É revoltante. Então, esse tipo de coisa afasta o profissional que não vai querer ganhar pouco. Claro, a pessoa estuda e não vai querer ganhar pouco, então eu não vou querer ser professor. Né? O notório saber, inclusive. O notório saber é outra coisa. Isso é outra coisa, que é uma coisa que já foi superada pela sociedade desde a década de 30. Né? Quando começam a ter justamente as disciplinas e cada professor tendo que
ministrar aula de acordo com a sua disciplina, né, é um avanço. O que eles querem fazer? Retroceder. Então, agora, uma pessoa que é formada em jornalismo pode dar aula de português? Não pode, não pode. É um ótimo jornalista, sabe escrever muito bem? Tá, mas ele não é formado em letras, né? Então, não pode dar aula de português. Né? Um professor de geografia não pode dar aula de história, porque são visões diferentes de mundo, de forma diferente, né? Isso não significa que não possa ter uma escola multidisciplinar. Bom, aí a gente tem uma outra concepção de educação quando a gente tem uma escola multidisciplinar, que é diferente do que juntar tudo num pacote só e jogar, né? Então, é isso. Então, é o que hoje se propõe coisas que eles queriam fazer na década de 60 e 64, 60 e nem conseguiram. Então, querem pôr hoje o que eles não conseguiram antes. Mas só que, por quê? Porque hoje estão mais fortes, de certa forma, né, no mundo, do que estavam naquela época. Professora, e tudo é para isso. Para os Estados Unidos, para o imperialismo dominar mais, no final. Professora Lícia, nós estamos chegando nos momentos finais, infelizmente. Eu tenho certeza que nós aqui do Podcast vamos precisar continuar essa conversa muitas vezes com você. Quero que você se considere convidada desde agora a vir mais vezes. Temos muito para conversar. Eu vou terminar, então, agradecendo a sua presença. E esse também é um tema muito caro para quem é profissional de educação, para quem é educador, para quem gosta. Eu sempre me emociono quando falo que eu sou professora e servidora pública por opção. E eu quero que a senhora fique à vontade para fazer a sua despedida, falar para o nosso público, fazer a homenagem que a senhora quiser fazer, e não tem problema se emocionar. Como você falou no começo, eu fiz uma pesquisa sobre o Colégio Pedro II durante a ditadura militar. E naquele momento que eu comecei a fazer a pesquisa, quando eu cheguei lá no Centro de Documentação do Colégio Pedro II, era muito interessante que você vê, eu estou finalizando, mas eu vou finalizar, só que isso aqui é muito importante. Quando a gente vai nos documentos, nos arquivos, a gente consegue muita documentação até a década de 60. Sim. Depois você tem quase um vazio que começa novamente a ter muita documentação a partir de 1980. Então você não tem quase nada de documentação sobre a educação do Colégio Pedro II de 1964 a 1980, sobre os estudantes, você não tem quase nada, você tem muita coisa sobre estudantes da década de 30 e não tem da década de 60. Então, a partir quando esse vazio é que me fez também, né, realmente debruçar sobre a pesquisa. E a pesquisa, então, eu fiz os documentos que mais favoreceram a pesquisa foram do DOPS. Então, eu fui lá na PERJ, nos documentos do DOPS, para conseguir resgatar essa história de luta dos estudantes e servidores do Colégio Pedro II. E a resistência no Colégio Pedro II foi tão importante, porque a principal resistência foi contra a transformação do Colégio Pedro II em fundação privada. Então, se eles não tivessem resistido, se eles não tivessem feito toda a luta que eles fizeram, que depois muitos foram mortos por causa dessa luta, e porque se juntaram à luta armada, mas porque eles foram expulsos do Colégio Pedro II, acabaram tendo que lutar contra a ditadura em outros espaços, e se não fosse essa luta, essa resistência dos estudantes e dos servidores do Colégio Pedro II, hoje não existe, seria fundação privada, né? Então, uma resistência muito importante, que foi a resistência contra a ditadura, e eu, então, quero hoje fazer homenagem aos estudantes que morreram, os estudantes do Colégio Pedro II que foram assassinados durante a ditadura militar. Eu vou pegar uma colinha aqui, porque são muitos nomes. Primeiro, eu vou começar pelos servidores do Colégio Pedro II, que não foram mortos durante a ditadura, mas foram caçados, exonerados e presos dentro do colégio. Nós temos o Vitor, alguns estão vivos e outros já se foram. Vitor Hugo de Oliveira Cabral está vivo. Ele foi preso dentro da escola. Ficou anos preso. Né? Vitor Hugo de Oliveira Cabral. Ele trabalhava no laboratório de química. Hélio Marques da Silva, historiador. Bayard Boité, professor de matemática.
Robespierre Martins Teixeira, professor de matemática. Alberto de Souza, professor de filosofia, que foi perseguido no Colégio Pedro II e na UF. Né? E Cleanto de Siqueira, que era professor de filosofia, que nem era de esquerda, mas mesmo assim foi perseguido, exonerado, com aposentadoria compulsória, por ele ter se dado conta, mesmo tardiamente, mas se deu conta, o que era a ditadura militar. E então ele começa a se colocar contra e também é perseguido, mesmo não sendo de esquerda, sendo uma pessoa, né, que tinha suas outras convicções. Né? Então, vocês verem que parece que somente as pessoas pensam que ditadura militar atinge só aquele que a gente é totalmente contra. Não, uma ditadura atinge a todos. Né? E agora eu vou falar os nomes dos estudantes que foram mortos. E foram mortos porque lutaram contra a ditadura e defenderam a escola pública. Né? Quando defende o Colégio Pedro II contra a transformação dessa escola em fundação privada, está defendendo a escola pública de qualidade. Né? Então, nós temos o Marcos Nonato da Fonseca, José Roberto Spigner, Lucimar Brandão, Alex Xavier Pereira, Fernando Augusto da Fonseca, Kleber Lemos, Lincoln Bicalho Roque, Luiz Afonso Rodrigues, todos assassinados pela ditadura militar. Lícia, obrigada. Espero que vocês acompanhem com muita atenção esse nosso programa, todos vocês que estão nos assistindo, que nos acompanham. Nós vamos voltar mais vezes. Obrigada, Lícia. Eu que agradeço.